Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora neste vídeo nós vamos apresentar um novo componente aqui para o nosso trabalho. É o potenciômetro. Na lojinha aqui do Tinkercad, o potenciômetro é este elemento aqui, que eu vou carregar aqui para a minha área de trabalho. Ele tem 3 terminais e nada mais é do que uma resistência variável. Ou seja, dependendo da posição em que o eixo de movimentação se encontra, a gente vai ter uma resistência entre estes terminais. Deixa eu apresentar aqui para vocês os componentes no seu formato real. Este aqui é um potenciômetro com os seus 3 pinos e aqui o eixo que eu comentei com vocês. Quando você mexe esse eixo para a direita ou para a esquerda, a resistência elétrica nesses terminais é modificada. Então, dependendo da posição onde o eixo está, é um valor de resistência. Com certeza você já deve ter brincado com um destes potenciômetros. Eles são utilizados nos controles de volume de TV e nos aparelhos de som. Então você com certeza já manuseou algum, mesmo sem saber. Internamente, o potenciômetro é um elemento como este aqui. Ele tem um eixo que se movimenta para a esquerda e para a direita, e a sua resistência entre os pinos ela é variável. Tá bom? Então, 3 pinos, e geralmente a gente faz da seguinte forma. Um deles recebe o sinal positivo, o outro recebe o sinal negativo. E a gente tem um terminalzinho aqui no centro, que é o terminalzinho que vai manipular o nosso sinal, ou vai ser a nossa referência em relação à resistência. Tá? Então, dependendo da posição que esse eixo se encontra, resistência menor ou resistência maior. Okay? Vamos ver na prática como é que isso aí funciona? Eu deixei aqui previamente separados uma bateria, um resistor de 100 ohms e um LED comum. Tá? Já conectei o resistor ao meu terminal positivo do LED. Então agora eu vou fazer uma conexão aqui em relação à bateria. Vou conectar aqui com o positivo e aí eu vou deixar esse fiozinho na cor vermelho e vamos fazer aqui uma conexão para o terminal negativo, do nosso LED. E esse fiozinho aqui eu vou representar como sendo na cor preta. É um circuitinho comum, como aquele que nós já fizemos anteriormente. Se você clicar aqui no botão Iniciar Simulação, a gente pode perceber que o nosso LED acendeu. Tá bom? Então esse é um funcionamento normal com uma resistência fixa. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou conectar ao meu circuito um potenciômetro, que nada mais é do que uma resistência variável, e aí nós vamos atuar sobre este eixo para fazer com que a resistência no circuito seja variável, se modifique, e o brilho do LED reflita esta variação de resistência. Vai ser um circuitinho bem legal. Deixa eu interromper aqui a minha linha de negativo, vou excluir, e agora eu vou trazer aqui o meu potenciômetro. Não se assuste com as conexões que eu vou fazer. Ao longo das nossas montagens a gente vai detalhar bastante, mas eu vou fazer aqui de uma forma bem simples para você poder entender. Esse terminalzinho aqui eu vou conectar ao negativo do LED. Tá bom? Então, já conectei aqui ao negativo do LED. Esses dois, este que seria o positivo, este que seria o nosso sinal, eu vou conectá-los, tá? Conectei-os, tá? Vou deixá-los juntos e vou trazer aqui o meu sinal negativo da bateria. Aí você pode dizer assim para mim, poxa professor, mas você falou que um deles era positivo, o outro negativo, e aí só estou vendo ligações aqui em preto, em negativo.
Então vamos corrigir uma coisinha aqui, ó. Este fiozinho que vem do negativo do LED para o nosso potenciômetro, eu vou mudar a cor dele. Vou deixar aqui, por exemplo, como laranja. Tá bom? Então olha só. O negativo vem aqui no negativo, nesse fiozinho que está agrupado, e ele também reflete o nosso pino de referência. O positivo que vem aqui através do LED será conectado nesse outro terminal, de acordo com aquilo que a gente tinha visto lá na descrição do componente. Tá bom? Então, repito, não se assuste com essas conexões, a gente vai desenvolvê-las ao longo do curso, mas a princípio, um dos pinos fica ligado na parte positiva do circuito, o outro pino do outro extremo fica ligado no negativo, e no caso desta montagem aqui, o do meio está conectado ao negativo. Tá bom? Também poderia ser ao positivo, não haveria problema algum. Tá legal? O que vai acontecer aqui neste circuito? Né? Quando nós energizarmos, o LED vai acender. E dependendo da posição do potenciômetro, esse acendimento vai ser mais intenso ou menos intenso. Então vamos lá, vamos iniciar a simulação. Observe aqui que a gente tem um brilho do LED bem frágil, né? Bem pequenininho. Por quê? O nosso potenciômetro está com a sua resistência máxima, né? Está com o valor máximo. Deixa eu fazer uma coisinha antes, até para mostrar para vocês de forma mais adequada, né? Ó, deixa eu clicar nele aqui. Observe que o nosso potenciômetro tem 250 kΩ de resistência, uma resistência muito alta. Tá? E esse valor ele pode ser alterado, por exemplo, para 1 kΩ, pode ser alterado para 100 ohms, para 20 ohms. Nós temos potenciômetros dos mais diversos valores também, assim como os resistores. O que é importante entender, né? Que esta resistência é a resistência máxima. Nós estávamos com 250K, por isso que o LED quase nem acendia. Então o que eu fiz? Parei a simulação e coloquei um potenciômetro de resistência máxima 1K. Mas você precisa entender que esse potenciômetro ele vai de 0 ohms até 1 kΩ, ou seja, de 0 até 1000. Então, dependendo da posição do eixo, é um valor que ele vai assumir. Vamos ver agora, com esse valor de 1 kΩ, como é que o nosso circuito se comporta, né? Deixa eu dar um iniciar simulação aqui. Ó, o LED ainda acendeu bem, fraquinho, né? Mas um pouquinho mais perceptível do que aquele cenário anterior. Olha o que vai acontecer agora. Com a simulação ligada, eu venho aqui no eixo do potenciômetro e atuo. Ó, olha o que está acontecendo aqui com o brilho do LED. Tá? Conforme você está posicionando aqui o seu eixo, ó, o brilho do LED está ficando mais intenso. Olha só, aqui quando o potenciômetro está totalmente do lado direito, ou seja, com resistência mínima, o LED acende com brilho máximo. A hora que você coloca aqui no meio, o LED acende com um brilho menor. E quando a gente coloca aqui do lado esquerdo, né, com a resistência máxima de 1 kΩ, o brilho do LED é bem pequenininho. Tá? Se você deixar aqui no meio, né, e o potenciômetro for de 1000 ohms, aqui no meio a gente vai ter 500 ohms. Tá bom? Então, qual é a função do potenciômetro? É atuar no valor da resistência, refletindo na quantidade de corrente que atravessa um circuito. No nosso caso aqui, no caso do nosso circuitinho simples, né, a gente tem um LED com um respectivo brilho, sofrendo a interferência do valor do nosso potenciômetro. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Se eu tivesse deixado os 250K, 250 mil ohms, olha só, vamos iniciar a simulação. Ó. Quase que não dá nem para perceber o LED aceso. Eu vou mexer aqui para o lado direito para diminuir a resistência. Ó. Começou a ficar um pouquinho mais perceptível. Conforme eu encosto aqui do lado direito, ó, aí o brilho do LED aumenta, tá vendo? Se você usa um potenciômetro com valor muito alto,
a posição de diferença, né, de visualização, fica muito pequenininha, tá bom? Ó, se eu deixar aqui já nem dá para perceber mais, ó. Quando eu encosto dá para ver. Então, por isso que a gente costuma mexer com os valores dos potenciômetros, até para você poder perceber essa atuação ao longo de todo o curso. Ó. Vou colocar um potenciômetro agora de 100 ohms, tá? 100 ohms, tá bom? Vamos iniciar a simulação, ó. LED acendeu, conforme você vai atuando, ó, olha lá o brilho do LED, ó. Dá para perceber que ele vai modificando o seu brilho ao longo de todo o eixo, o que é mais legal, né? Então você tem várias posições de trabalho aqui no meio para poder deixar e acompanhar o brilho do LED, tá bom? Então, pessoal, em resumo, o potenciômetro é uma resistência variável e essa resistência variável nós vamos utilizar ao longo dos nossos circuitos, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que você tenha compreendido as funcionalidades principais do potenciômetro. Vamos caminhando. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.